Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. Primeira parte. Pergunta: a moda atual de roupa preta é um meio de abaixar as nossas vibrações? É preciso compreender que, aplicando o princípio de ressonância e de atração, tudo que foi construído sobre esta terra faz parte da sombra. A terra é formosa, ela é luz, na sua essência e na sua criação. No entanto, a presença do homem invertido em meio a esta densidade criou e expressou, gradativamente e à medida dos séculos, a manifestação total da ressonância de atração da luz negra ou invertida através da moda, da alimentação. A única maneira que as forças da luz tiveram para fazer perdurar a centelha divina em vocês foi ocultar, em meio à música e em meio a alguns escritos, a vibração original que está bem além dos mitos e dos dados históricos. Pergunta: Bach pertencia a esses músicos? Muitos músicos foram capazes de espelhar neles e de refletir a luz original. Se vocês quiserem ter a verdadeira essência vibral da música de Bach, basta tocá-la ao contrário. Mozart também, e alguns grandes compositores, descobriram isso ao inverter a luz, porque eles podiam obter a verdadeira luz a partir do momento em que a luz era criptógrafa e codificada e expressa em meio a esta verdade. Até agora ela foi necessariamente falsificada e desviada pela falta da luz. Dessa maneira, se vocês inverterem partes da música de alguns compositores e as tocarem ao contrário, vocês terão a raiz e o tom vibral correto vindo da fonte. Essa inversão é ilustrada, em meio mesmo ao seu corpo, devido ao cruzamento das fibras nervosas, pelo fato de vocês terem nascido com a cabeça para baixo. Há muitas inversões, mas a passagem do céu então luminoso no mundo, não mais da luz, não mais luminoso, mas no mundo fenomenal, ou seja, manifestado em meio à densidade e à sombra, apenas pode ocorrer através desse princípio de inversão que vocês ilustram através do seu corpo e que é ilustrado, evidentemente, na linguagem e na música. Era impossível expressar a luz, em termos coerentes, nesta densidade. A luz apenas podia ser projetada, sonhada ou revelada, mas revelada de forma não ancorada em meio a esta densidade. Isso mudou pelo sacrifício de Cristo, que derramou o seu sangue nesta terra e permitiu a fixação, no sentido próprio como figurado, ou a ancoragem, se vocês preferirem, da luz do supramental em meio à sua verdade. Assim nasceu a estrela da manhã que corresponde à sua própria casa, que está vindo para vocês, denominada Betelgeuse. Deste modo, toda a tradição foi forçosamente velada e desviada. Não pode ser de outra forma em meio à sua dimensão dissociada. Entretanto, o retorno à origem, e o que vocês também chamam de translação dimensional, é acompanhado do mesmo processo de inversão, ilustrado pelo basculamento dos polos que estarão então como eles devem estar e não como eles estavam, permitindo um realinhamento total da nova dimensão com a vontade da fonte e com a vontade da sua casa. Pergunta: Ida e Pingala continuam cruzadas ou não? O ordenamento dos vários cruzamentos existentes no nível da corrente solilunar da Sushumna, ou canal medianos da coluna vertebral, encontra-se literalmente revestido, durante a construção do seu corpo de luz, por partículas supraluminosas chamadas, por Miguel, de ultravioleta ou, ainda, de partículas adamantinas. Elas são o que também é chamado de Agnideva, as partículas supraluminosas que constituem a luz no nível das dimensões não separadas e não desviadas. Dessa maneira, Ida e Pingala não serão mais cruzadas, na nova dimensão, mas irão caminhar lado a lado para realizar a unidade de uma só coisa. Os cruzamentos e, portanto, os nódulos que literalmente oprimiam os seus chakras foram criados para evitar que a luz fosse revelada antes da hora, em meio a esta densidade. Somente alguns seres despertos, entre os despertáveis, conseguiram transcender os limites da encarnação e superar a dualidade e a morte deste corpo. Pergunta: o efeito de descruzar os dois canais Ida e Pingala corresponde ao que alguns chamam de subida da Kundalini. É preciso considerar duas épocas. Aquela que é anterior a 1984, antes que a luz começasse a se manifestar no seu interior e, evidentemente, antes também do período que começa em 7 de julho de 2009, correspondendo, real e concretamente, ao início da revelação. Antes de 1984, o trabalho de ascese espiritual consistia em passar do ego ao coração.
Ao passar do ego ao coração, e despertando os chakras, havia um fenômeno de despertar chamado de despertar da Kundalini, que queimava literalmente o que vocês chamam de bainha dos chakras, situada na intersecção de Ida e Pingala. Ida e Pingala circulavam então no nível das costas, de maneira alternada, da esquerda para a direita e cruzando no centro, vindo literalmente oprimir e impedir que a Sushumna despertasse. Isso era uma proteção. Naquela época, foi efetivamente possível, para alguns seres, despertar a Kundalini. Desde 1984, e bem mais recentemente, foi pedido a vocês para não mais despertar a Kundalini, mas para aceitar o abandono à luz, ou seja, para aceitar a luz multidimensional que vem forrar o seu ser, sobretudo, que vem tapetar a Sushumna, os canais Ida e Pingala, indo duplicá-lo, de algum modo, pelo exterior, a fim de criar um canal de ressonância e de comunicação, permitindo despertar as 5 novas lâmpadas e a conexão com seu veículo de eternidade e de estado de ser. Pergunta: e, então, o fim do caduceu? Sim. O fim também da doença, evidentemente. Nota: o caduceu ou emblema de Hermes, Mercúrio, é um bastão em torno do qual se entrelaçam 2 serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. É um antigo símbolo, cuja imagem pode ser vista na taça do rei Buda de Lagash, 2600 anos AC, e sobre as tábuas de pedra denominadas, na Índia, Nagakaus. Esotericamente, está associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao caminho de ascensão da energia Kundalini. A serpente da direita é chamada Ot, que representa a vida livremente dirigida. A da esquerda Ob, vida fatal, e o globo dourado no cimo auge, que representa a luz equilibrada. Estas 2 serpentes opostas figuram forças contrárias que podem se associar, mas não se confundir. Também é um símbolo moderno das ciências contábeis, porém é frequentemente confundido com o símbolo da medicina, que é representado pelo bordão de Esculápio ou caduceu de Asclépio. Fonte: Wikipédia. Na 5ª dimensão, quando ocorrer a translação, vocês estarão em mundos de pura luz, seja qual for o seu nível dimensional. A sombra não existe e não pode existir e, portanto, não existirá doença. A conexão direta, consciente, com a fonte, impede qualquer alteração e desequilíbrio desta dita fonte em meio aos seus novos organismos. Pergunta: os caminhos de Compostela são uma projeção da constelação da Virgem sobre a Terra? Há muitas projeções de constelações em meio ao seu globo terrestre. A projeção da constelação da Virgem é uma realidade, efetivamente, no caminho de São Tiago. A projeção da constelação da Ursa Maior está presente no México. A projeção da constelação de Órion está desenhada, de maneira perfeita, no Egito. A projeção da constelação das Águias, de Altair, ocorre, de maneira perfeita, em Teotihuacan, México. Lembrem-se de que existe uma ressonância descendente e ascendente, mas que incorpora a verdade da luz. Assim é com as igrejas do Apocalipse de São João. Assim é com tudo o que existe nesta densidade. As pirâmides, quando elas restabelecem suas funções, são os tradutores dimensionais e os conectores dimensionais, para diferenciar dos portais e vórtices dimensionais. As pirâmides, em qualquer lugar sobre este planeta, são os ancoradores da luz e os ancoradores multidimensionais. Elas permitem, literalmente, a ressurreição e a translação dimensional. Elas são os acumuladores associados ao que vocês chamam de ondas com efeitos de forma, permitindo transcender os limites da vida nesta dimensão. Pergunta: a região da Inglaterra onde há os crop circles também corresponde a uma projeção de constelação? Sim. A região de Stonehenge corresponde aos mestres do tempo. Os mestres do tempo são retransmitidos por Saturno enquanto Cronos e mestre do tempo. O calendário cósmico e o calendário humano são refletidos por uma civilização e uma constelação que é chamada de Pleiades, a qual se junta à constelação de Arcturios, o Leão. Assim, aqueles que traçam, a nosso pedido, alguns crop circles, círculo das plantações, são efetivamente os pleiadianos e os arcturianos da 11ª e da 18ª dimensões. Nota: o último crop circle remonta a 15 de agosto de 2009. Não haverá mais, porque o conjunto da missão, do que deveria ser realizado, foi cumprido. Vocês estão agora na hora da revelação e na hora da atualização desta revelação.
Não há, portanto, mais necessidade de lhes encaminhar a mensagem sob esta forma. Certamente, outros crop circles vão aparecer. Mas eles não serão criados por aqueles que foram encarregados, como tem sido, até agora, de criar esta dimensão em meio à sua dimensão. O conjunto de mensagens foi entregue. Resta-lhes agora viver o que foi entregue. Com consciência e em meio ao seu mundo. Arcanjo Anael, 17 de outubro de 2009. Pergunta: é verdade que, nessas constelações, teria ocorrido um desenvolvimento paralelo de formas humanoides e de formas não humanoides, de animais? O que vocês chamam de animal, no sentido terrestre da terceira dimensão, vem por vezes de dimensões bem superiores ao que vocês podem imaginar e até mesmo conceber. Eles são, aqui, um pálido reflexo invertido da realidade da luz que são as águias, os leões, os golfinhos e outros mamíferos marinhos. Os pleiadianos são, assim como os seres de Sírios, seres essencialmente delfinoides. Os arcturianos são os leões. A ursa maior corresponde a diferentes civilizações, algumas dessas civilizações são ursos, efetivamente, e outras são aquelas que vocês conhecem bem, sobre a Terra, denominados lagartos ou répteis. Sobre esta terra e em meio a esta densidade, esses animais se arrastam ou andam com quatro patas, porque perderam sua orientação e sua verticalidade em relação à fonte. Isso é uma criação pervertida da luz. Entretanto, existem seres que, eles, não perderam esta dimensão ascensional. São os seres aéreos que vocês chamam de águias. Pergunta: no nosso idioma francês, a vibração AL que evoca a fonte aflora bem facilmente. Como é nas outras línguas? Ela existe em todas as línguas, hindus, europeias, semíticas e outras. Vocês vão encontrar necessariamente as mesmas raízes silábicas ou, então, elas estarão invertidas e irão se apresentar ao contrário, como lá, L, A. Tanto no grego, como no latim, como nas línguas indo ou hindus, vocês irão encontrar exatamente a mesma coisa. Evidentemente, há uma diferença entre God e Od, mas, no entanto, sempre estarão incluídas, no nível das palavras pronunciadas, a sílaba invertida ou real correspondente ao que se quer denominar, seja qual for a língua sobre este planeta. Isso se refere a todas as línguas, e até mesmo aos dialetos locais. Aprender um idioma certamente é útil, mas o mais importante é compreender a vibração. Se vocês se ligarem literalmente à ressonância, à atração e à vibração do que vocês pronunciam, pouco a pouco, e gradativamente e à medida da adição das novas chaves de luz, por nós mesmos e pelo arcanjo Metatron, vocês vão compreender a essência, sem qualquer esforço, sem passar pelo aprendizado, pois este processo de linguagem vibral está integralmente inscrito no seu cérebro. Há, então, muito poucas sílabas para conhecer. As derivadas, que são em número de 12 para cada sílaba, são apenas de muito pouca importância em relação à origem da vibração. Pergunta: quais são os efeitos da música invertida? A música invertida, concebida pelos seus grandes compositores, eleva, evidentemente. Ela eleva a alma, mas ela não pode revelar. Se vocês a inverterem, vocês revelam em vocês a linguagem vibral. Façam a experiência. Todas as frases que vocês pronunciam no seu idioma são a inversão da luz. Isso não quer significar que elas fazem parte da sombra, obviamente, mas elas permitiram a luz ser veiculada em meio à vibração que eu chamaria de degenerada, da língua e também da telepatia. Encontrar a essência e encontrar a origem da vibração já é, por si só, vibrar nessas novas frequências que lhes são reveladas e que lhes serão reveladas cada vez mais. Entretanto, há uma língua que foi utilizada que, aí também, é falsa. Quando eu falo de inversão de banda magnética, eu não falo da língua falada por alguns adolescentes chamada de verlan, falar invertendo as sílabas, ou ao inverso. Eu falo, sim, da inversão total, assim como vimos e experimentamos aqui, com as notas de música, que são as 5 sílabas originais guardadas em verga da lira. Pergunta: por exemplo, a palavra merci iria se tornar sirene. Se vocês quiserem compreender o sentido original em relação à luz, vocês têm merci. Se vocês quiserem agora inverter totalmente, vocês têm sirene. Pergunta: os mantras também são inversões? A maior parte dos mantras de origem oriental começa pelo Om, correspondendo ao Od.
Simplesmente, o on enraiza o old na matriz, no nível do segundo chakra. Vocês têm o hábito de mantras com on, ou com os on, que visam enraizar. Agora, se vocês quiserem se liberar, é preciso assentar a vibração, não mais no segundo chakra, mas no coração, através do od. Pergunta: a vibração lida é suficiente ou é melhor ouvi-la? O que é visto não é o que é vibrado. Os olhos são mentirosos, porque eles falsificam a luz. Apenas a vibração que está além dos sentidos da visão e que corresponde ao ouvido. O ouvido é o único sentido que não foi invertido. Assim, ouvir faz vibrar. Pergunta: e sobre os cantos gregorianos cantados em latim romano? Eles participam da mesma vibração dissimulada. Eles elevam a alma, mas elevar a alma pela música não é revelar a luz pela descida da música invertida. Em um caso, a aspiração da alma para os domínios etéreos. No outro caso, ao inverter, é a luz e a revelação da luz, vibração e vibrante, que desce até você. Assim é nos tempos que vocês vivem. O Espírito Santo começou a fusionar sobre a Terra a partir do mês de agosto de 1984. Hoje, ao Espírito Santo foi associada a radiação do ultravioleta. A radiação do ultravioleta, no meio das núpcias celestes, foi associada à vibração e à revelação da fonte. Pergunta: nos números, como é o sistema decimal e binário? O código binário, decimal, é uma inversão. O verdadeiro código não pode ser binário, em meio à criação, mas apenas pode ser ternário, portanto, em 12, e o 12 encontrando-se de novo no nível de 3 possibilidades. O código binário da sua informática não é absolutamente quântico, pois ele não admite uma terceira possibilidade. A verdadeira inteligência corresponde ao ternário. Pergunta: Maria sendo a criadora, isso significa também que ela criou o verbo? Ela transmitiu o verbo. O verbo tem por origem a fonte Pai/Mãe Una, mas, a partir do momento em que há manifestação e criação das dimensões que vão se afastando da fonte, há necessariamente encarnação do verbo. A encarnação do verbo se fez em Maria, o verbo se fez carne. Yeshua, Jesus, o ungido do Senhor, Cristo, é então aquele que nasceu em meio à matriz não da mãe. Pergunta: então, é preciso também inverter o nome de Yeshua. Yeshua é, de fato, o Yod-Vav, transformação da luz no princípio invertido, ou seja, satânico, transformado pelo Shin de Yeshua, que veio colocar o movimento e a inversão a fim de limitar a potência de Yod-Vav e transformá-la em luz pelo princípio do Shin, NDR. Yahvé é transformado pelo Shin, que se torna Yeshua. O Shin é movimento, ele é o valor numérico 300 e a própria inversão do princípio do Yod-Vav, portanto, do retorno à luz. Vocês não têm que inverter Yeshua. Vocês têm que inverter, na sua linguagem e no seu cérebro, Jesus ou Cristo. Vocês caem de novo em Isis. O verbo se fez carne. É a vibração da 11ª lâmpada que corresponde à revelação do verbo que se fez carne. Pergunta: como não julgar já que, aparentemente, isso faz parte da nossa estrutura? Aí estava o objetivo do ascetismo, nos tempos antigos. Buscar o reino dos céus ou meditar, com apoio ou sem apoio, assim como disseram os povos tibetanos, permite chegar à iluminação. A iluminação é transfiguração, permitindo transformar a luz e fazendo com que o julgamento desaparecesse em vocês. A encarnação é julgamento. A descida em meio a esta densidade, para os fins da experiência consentida pela fonte organizada, permite fazer a experiência da dualidade. Retornar à unidade é superar a dualidade. Não podemos superar a dualidade ao julgarmos. Enquanto vocês estiverem na discriminação, no bem, no mal, vocês participam do jogo da dualidade. Hoje, o esforço é diferente, porque antes de 1984, vocês tinham que se esforçar para subir para a luz e o acesso à montanha era difícil, mas, hoje, é a luz que vem para vocês, desde 1984. Então, não há dúvida de que o abandono à luz permitiu a muitas pessoas viver o despertar da Kundalini. O Espírito Santo, descendo desde 1984, revelou a Kundalini. A radiação do ultravioleta, descendo entre vocês, retransmitida pelo nosso conclave e por Miguel, despertou a lâmpada, chakra, do coração.
A vibração da fonte, que foi acrescentada, possibilita em vocês a reunificação da triunidade e a passagem do código binário para o código ternário. A revelação do código ternário através das 5 novas vibrações das suas 5 novas lâmpadas, torna possível a passagem da triunidade na unidade. Dessa maneira, vocês escapam da dualidade. Pergunta: no dia a dia, quando esse julgamento chegar, será suficiente ali colocar a luz? Quando o julgamento surgir, isso assinala que você não vai retornar à unidade. O retorno à unidade não pode mais ser a dualidade da sombra e da luz. Assim, querer compensar e perdoar, pela luz, o julgamento que vem da sombra, é uma primeira etapa, mas vocês não podem passar a sua vida agindo desse modo. É nesse sentido que o abandono à luz vem instituir, em vocês, a ausência de julgamento. Vocês não podem chegar ali sozinhos. Vocês podiam chegar, antigamente, chegar à imortalidade, mas quantos seres conseguiram isso? Hoje, trata-se de um processo de massa aberto para toda a humanidade. Deste modo, então, ao se abandonar a luz, ao se abandonar a inteligência da luz, o que significa aliançar-se de novo e com Cristo, naquele momento o trabalho é feito por Cristo. A redenção ocorre pela intercessão da luz e não unicamente pelo seu esforço pessoal que, na maioria das vezes, é esforço do ego. Pergunta: na palavra cristal, há a palavra Cristo, ao que corresponde o fato de ter acrescentado a L? A L quer dizer Cristo elevado. A L significa divindade e elevado. O Cristo elevado é aquele que desceu em meio à matéria, a matéria mais densa que é o cristal. O cristal é portador da luz, assim como a possuía o portador da luz chamado de arcanjo Lúcifer. Todos os cristais são uma condensação da luz. A luz, em meio a esta dimensão, foi sustentada há muito tempo em meio aos cristais. Os cristais estão enredados com a matriz original, pois eles não podem ser alterados. Evidentemente, eles podem ser mal utilizados, mas, no entanto, a sua estrutura está em conformidade com o plano original. Assim, o primeiro reino da natureza, em sua organização em meio ao reino cristalizado, permite a reconexão. Nesse sentido, os seres de Sírius, os grandes golfinhos da época, trouxeram as matrizes cristalinas que permitiram realizar, sobre a Terra, a ancoragem da luz em meio aos multiversos e as multidimensões que permitem, hoje, e que irão permitir, ainda mais tarde, a este sistema solar e a este planeta, evoluir nos espaços de luz. Os cristais irradiam, pela sua própria presença, independentemente do uso ou do mau uso que vocês façam deles. Eu os lembro de que os cristais matriciais estão inscritos em meio à matriz cristalina, que é um núcleo cristalino da Terra. A inserção, em meio mesmo à sua densidade dissociada, associada à visão das águias de Altair e dos grandes golfinhos de Sírius, permitiu, pela sua projeção temporal em meio à totalidade dos universos, antecipar o que iria acontecer milhões de anos mais tarde, ou seja, o isolamento da Terra por algumas raças querendo experimentar a ruptura total da fonte. Deste modo, os seres chamados, além dos planejadores, de supremos planejadores, realizaram a inserção das matrizes cristalinas em meio aos universos que iriam viver a separação, a fim de permitir, quando chegar a hora, o retorno em meio à unidade. Pergunta: poderia falar de novo sobre o verbo Cristo? Eu jamais falei de inversão para Cristo. Cristo veio restabelecer. Quando vocês invertem Cristo, vocês têm o quê? Vocês têm este, não há inversão para este nome. Cada nome, mesmo aquele que vocês possuem, está invertido. Isso não significa que vocês são sombra, mas que vocês são portadores da luz invertida, pelo seu prenome, primeiro nome, em meio mesmo a esta dimensão. Cristo veio, pelo seu sacrifício, instaurar a conversão do Yod-Vav, ou seja, da cruz, a cruz estando ligada à matriz que se separa da origem. Eu jamais disse que a luz crística era invertida, evidentemente. Agora, no que diz respeito às experiências realizadas na periferia da fonte, das quais vocês participam, e das quais participam alguns universos multidimensionais denominados terceira dimensão dissociada, os supremos planejadores tiveram acesso no início e no final. Assim, Cristo, que é o Alfa e o Ômega, tem conhecimento do início e do fim. Nós então inserimos, em meio a esta matriz que ia se tornar dissociada, o próprio princípio do retorno à unidade.
Este próprio princípio do retorno à unidade foi materializado, efetivamente, pelos cristais. Pergunta: como utilizar um quartzo lapidado em dodecaedro? As 5 formas geométricas perfeitas, chamadas de sólidos de Platão, os únicos poliedros regulares, são a materialização, em meio à sua densidade, da nota vibral autêntica. Assim, indo do O ao AL, aos 5 sólidos de Platão. Dessa maneira, o dodecaedro está ligado à nota Is e à vibração de Is, ou seja, do verbo criador. O Or, no nível da vibração, corresponde ao que vocês chamam de pirâmide triclínica, tetraedro. O Er corresponde à fundação da nova dimensão, inserida em meio à radiação do ultravioleta no seu coração, no cubo, hexaedro, simbolismo da cruz do planeta Vênus e da reversão. Mas eu vou parar por aí, pois isso lhe será revelado espontaneamente assim que vocês tiverem, em vocês, as chaves da linguagem matricial silábica original. Aos 3 dimensões, 1º de agosto de 2009. Transcrição: Zulma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal: